Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Para que haja felicidade sobre a terra, é necessário que ela seja povoada pelos bons espíritos. Mas quem são esses espíritos? Quem é essa nova geração? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Primeiro programa do ano. Seja muito bem-vindo 2021, seja muito bem-vindo você, nosso telespectador. A gente começa com um tema muito interessante, já que todos nós buscamos e sempre buscaremos a tal da felicidade. Mas para que os homens sejam felizes sobre o planeta Terra, é necessário que ele seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, diga-se de passagem, espíritos que apenas queiram e pratiquem o bem. E hoje a gente vai entender como esse processo acontece ou já está acontecendo sobre a nova geração dos espíritos que possuirão a Terra. Com ele, o advogado, estudioso e expositor espírita Vinícius de Castro. Seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida. É uma alegria, é uma honra e uma grande satisfação tê-lo aqui com a gente hoje no Esferas da Vida. Boa tarde, Priscila. É uma alegria para nós estarmos aqui mais uma vez, podermos falar um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos consola, que nos esclarece. Para nós é uma satisfação muito grande voltarmos aqui, termos a alegria de compartilhar de momentos tão nobres, tão gostosos como esses que a gente tem nesse bate-papo aqui no Esferas da Vida. É muito bom, a gente fica muito feliz. O Vinícius já esteve conosco aqui no Esferas da Vida e ele é um pouco curador aqui. Eu falo aqui do Esferas, a gente tem algumas dúvidas às vezes, a gente liga para ele sempre nos auxilia, é um grande estudioso. Ele também participa do NEP Paulo de Tarso, junto com o Arthur Valadares, que a gente sempre tem aqui no programa. Então a gente tem uma grande alegria e satisfação de tê-lo aqui com a gente, Vinícius. E a gente fala de um tema interessante, que é um tema polêmico e que muitas pessoas ultimamente nos perguntam. E além de perguntar, é um tema que as pessoas estão conversando, principalmente agora no momento da pandemia, que se fala muito de uma limpeza que está sendo feita no planeta, porque vai existir uma nova geração, que cada vez mais essa nova geração não vai mais permitir certos valores, que agora os valores espirituais, os valores da alegria, do bem, da amorosidade, né? Os preconceitos não vão mais existir. E a gente queria de fato entender como que esse processo acontece, né? É um processo abrupto? Como que a gente pode pensar? Como que a espiritualidade nos explica, né? Que tipo de mundo é esse? Que tipo de pessoas são essas? Conta um pouquinho pra gente. Esse é um assunto muito interessante e muito gostoso de se estudar, principalmente pois ao nos debruçarmos sobre ele, a gente vai constatando a bondade de Deus, que não relega ninguém, não condena eternamente ninguém a nada. Ele está sempre nos dando oportunidades. E para compreendermos um pouquinho mais desse assunto, a gente tem que entender um pouco do universo. Por óbvio que nós, dado o nosso grau evolutivo, ainda bem com desenvolvimento parco, pequeno, a gente não consegue abranger tudo. Mas o que a gente sabe é que em todos os planetas há espíritos encarnados. Há espíritos habitando o universo como um todo.
E aqui na Terra nós temos o planeta como uma escola, assim como nos outros também. Como assim? Sendo uma escola, nós temos que aprender as lições que estão nos sendo ministradas. Se nós não aprendermos, nós seremos reprovados. Em outras palavras, nós reencarnaremos. Mas nós vamos reencarnar, já estamos reencarnando há muito tempo. São várias reencarnações, porque as matérias a serem aprendidas aqui são muitas. É muito vasto o campo de conhecimento a ser desenvolvido num planeta como o nosso, catalogado por Kardec como de provas e expiações. Mas veja, já foi um mundo primitivo, já passou por uma transição, por um aprimoramento, já mudou de patamar evolutivo, subiu um degrau na escala. E assim considerando, a gente começa a analisar, veja, nós somos espíritos que fomos criados sem conhecimento, sem experiências, e vamos adquirindo conhecimentos e experiências através das reencarnações sucessivas. Aí quando as pessoas começam a falar assim, que aqui vai acabar, vai ocorrer uma limpeza geral, o que nós podemos tirar de lição sobre isso? Nós podemos tirar o seguinte entendimento, que a Terra, sendo uma escola que está subindo um grau evolutivo a mais, esses espíritos que aqui continuarão ou que virão de outras esferas já serão um pouco mais desenvolvidos. Um pouco mais desenvolvidos do que a grande maioria dos habitantes do planeta. Mas não é uma mudança abrupta, como você disse, feita a toque de mágica. Agora daqui em diante já são espíritos melhores, eminentemente superiores. Não é nada disso. O que acontece? Este processo evolutivo, que é lento, gradual, ele ocorre desde que o mundo é mundo. Como a gente disse, aqui já foi um mundo primitivo. Nós já evoluímos até chegarmos aqui. Porém, dado o grau intelectual que alcançamos e a capacidade de influenciar no mundo que temos hoje, as nossas ações agem de uma forma mais intensa no maior número de pessoas. E já não são todos que toleram mais alguns comportamentos. Porque eles já vibram num grau acima, numa bondade acima. Então, quem não está vibrando ainda nesse patamar evolutivo, vai ser convidado ou então será retirado para outros planetas. Mas aí que é gostoso verificar. Eles não serão condenados, eles simplesmente irão para um mundo apropriado ao comportamento deles. E aqui nós teremos espíritos um pouco mais evoluídos do que até o momento tinha. Ou melhor, nós já progredimos um pouco, então o planeta como um todo também progrediu um pouco, e assim vai sendo feito um censo, analisando, olha, você consegue acompanhar essa escola, ótimo, se você consegue acompanhar, você fica. Não, seu conhecimento está um pouco retardatário, você vai para um outro local, uma outra escola, dar continuidade no seu desenvolvimento. Sim. E veja que interessante, essa limpeza que as pessoas falam, não é propriamente uma limpeza, pois, veja... E até grosseiro, fica até pejorativo, né? As pessoas falam, porque é uma limpeza, a gente não vai mais tolerar. Esse tipo de discurso não é nem um pouco amoroso, né? Não. E não é de um espírito de um mundo de regeneração, se a gente for pensar, não é, Vinícius? Não, não é. E aí que entra a doutrina espírita nos esclarecendo muito. Por quê? Como será este mundo? Isso que a gente tem que parar para pensar, para analisarmos se nós faremos parte dele ou não. Esta fala que você bem captou a essência, que não é amorosa, não é indulgente, denota um pouquinho de prepotência, arrogância, já mostra que a pessoa moralmente não está tão evoluída. O patamar que a Terra está adentrando é de um mundo feliz, é um mundo já mais desenvolvido, em que os espíritos se regeneraram e estão chegando num patamar maior. Não é que não haverá maldade, não é que não haverá erros, nada disso. Haverá, mas numa menor incidência, numa proporção bem pequena. Então o que vai acontecer? Terão aqui predominância os espíritos propensos à prática do bem.
ao respeito ao próximo, ao amor, à indulgência, à fraternidade, à solidariedade. Isto que é interessante, essa limpeza, o que seria esta limpeza, que não é propriamente uma limpeza, é apenas uma readequação, é o afastamento desses que ainda não conseguem ter a maturidade moral adequada para que haja uma harmonia, para que haja paz, como você disse no começo. Nós estamos em busca da felicidade, da paz. Mas o que seria essa paz? O que seria essa felicidade? Seria nós satisfazermos os nossos desejos em detrimento dos outros? Aí nós estamos acarretando dor. Será que não é possível eu ser uma pessoa feliz sem acarretar consequências danosas a ninguém? Num mundo mais evoluído será assim. Nós praticaremos comportamentos que não afetem os outros. Como diz Lázaro, o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, num progresso moral mais evoluído do que atualmente, as pessoas não só querão bem para si, mas querão bem para o próximo. E não farão ao próximo nada do que elas não queiram que o próximo lhe faça. Aí tem que ter uma autoanálise. Muitas vezes nós agimos de uma forma automática sem pensar nas consequências de nossos atos. Isso já não mais será possível, pois nós somos responsáveis. Só que para uma criança a responsabilidade é diminuta. Nós já não somos mais crianças, nós já somos jovens. E os jovens têm que assumir um pouco mais de responsabilidade pelo seu comportamento. Aí sim nós entenderemos que algumas pessoas não estarão mais aqui porque farão mal para si próprias. Veja que interessante. Há uma frase de Kardec que eu acho fantástica. Ele diz assim, você não coloca macacos em uma loja de louças. Por quê? Porque senão ele vai quebrar tudo, as louças irão cortá-lo. Assim acontece nesses mundos mais evoluídos. Devido ao que o planeta já nos proporciona, a possibilidade de nós nos machucarmos é maior. As nossas responsabilidades são maiores. Logo, a gente tem que analisar se podemos ficar ali ou seremos como macacos numa loja de louças. Será que nossa presença ali não fará mal a nós próprios? Porque nós teremos mais liberdade para fazermos as coisas. E quanto mais liberdade, se nós fizermos escolhas equivocadas, as consequências virão inexoravelmente. Então, olha só, hoje a gente vê o acesso à internet. Todo mundo tem acesso a tudo, não temos? Aí a gente para e pensa, o que nós estamos acessando? Aquilo nos faz bem ou nos faz mal? Será que essa amplitude, essa gama de possibilidades não faz com que a gente se equivoque? O acesso a determinados produtos. Por exemplo, Manuel Filomeno de Miranda vai dizer no livro Sexo e Obsessão que muitas pessoas, devido à facilidade de acesso ao álcool, ao cigarro, a drogas, estão se fazendo muito mal, estão sendo danosas a si próprias. Aí a gente para e pensa, uma pessoa dessa pode ter acesso a esses produtos? Ou será melhor que ela não tenha acesso? Numa escola mais limitada, eles não terão esse acesso. Portanto, a gente começa a analisar, olha que interessante, no planeta mais evoluído, com mais oportunidades, nós temos limitadas as capacidades daqueles que ali estão, em virtude do senso moral. Eles já sabem fazer escolhas. Eles não fazem mais escolhas simplesmente pensando no hoje, mas nas consequências. Quais as consequências que advirão do meu comportamento? Aí a gente para e pensa, voltando para aquela colocação. Essa limpeza, na verdade, é uma restrição a algumas pessoas, porque elas não podem ter acesso a alguns produtos, a alguns mecanismos, a tecnologia, pois fará mal a elas próprias. Seria uma questão de proteção. Proteção. Não é? A espiritualidade protege porque
um mundo mais evoluído é um mundo um pouquinho ilimitado, mais ilimitado, porque com mais oportunidades, o que você acabou de explicar. E se a gente for pensar de fato, a gente precisa, quando a gente é criança, a gente precisa de mais proteção. A espiritualidade protege esses espíritos que ainda não podem ter, né? Olha que bonito esse, né? Se a gente for pensar, então não é uma limpeza, não é? Não. Na realidade é uma proteção da espiritualidade para aquele grau evolutivo de cada espírito. É uma operação de ajuste, é um ajustamento. Uma criança que tenha acesso a tomadas vai levar choque. Aí o que a mãe faz? Tem que tampar tomada, ficar vigiando. Já mais desenvolvida, tem acesso que ela vai utilizar a tomada para algo produtivo, profícuo a ela. Claro. Aí a gente vai vendo que essa limpeza propriamente não existe. O que existe é uma realocação dos espíritos de acordo com a sua capacidade evolutiva. Aí a gente poderia perguntar, ok, então quem são os espíritos que vão encarnar-se aqui na Terra, que encarnarão aqui na Terra? Quando? Isso já vem ocorrendo há mais de séculos. Quando Kardec se debruçou sobre esse assunto, ele percebeu que já fazia mais de séculos, isso século XIX, estamos no século XXI, que aquilo estava acontecendo. Então ele já analisou, já percebeu, olha, este processo está acontecendo, porém, num determinado momento, aquilo que é individual será coletivo. E a gente vai falar dessa parte coletiva no nosso segundo bloco aqui com ele, com o Vinícius, porque chegou o nosso momento Chico Xavier, e no nosso momento Chico Xavier a gente vai ter a voz doce dele, do Chico Xavier, numa mensagem de alegria do espírito Meimei para todos vocês. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, a conversa hoje é com o estudioso Vinícius de Castro, expositor espírita. A gente conversa sobre a nova geração. Mas antes eu sempre falo aqui para vocês sobre a casa editora O Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel em Matão. Continua com o jornal O Clarim, a revista internacional de espiritismo, mensalmente, com publicações atuais e pertinentes. São estudos, né, e matérias à luz da doutrina espírita. E você que busca entender mais e melhor
entre no site, tem Facebook, tem Instagram, a editora tem o site, oclarim.com.br. Você pode assinar também virtualmente. Então fica aí a nossa dica. E a gente também sempre fala sobre o Instituto Eurípides aqui no nosso segundo bloco, que foi fundado há mais de 25 anos. E atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente recebe o Gabriel Cauã Perrone, de 12 anos, com um recado especial para a gente de início de ano. Oi, meu nome é Gabriel, eu estudo aqui no Eurípides e eu gosto muito das aulas, dos professores e eu desejo para vocês um feliz ano novo. Gabriel, muito bom tê-lo aqui com a gente no programa, um bom começo de ano para vocês, para todos aí do Instituto Eurípides, e lembrando a todos também que o Instituto oferece toda a estrutura necessária para as crianças, alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. Eu vou deixar aqui para vocês o link do Instituto Eurípides, é institutoeuripides.colabore.org, porque você, eu, todos nós podemos ajudar essa escola espírita. É uma escola sem fins lucrativos que ajudam todas essas crianças aqui na cidade de Araraquara, e eles ajudam com muito amor, com muita capacidade, com muita competência. Essas crianças são muito bem cuidadas. Eu já fui lá, eu conheço o trabalho, eu assino embaixo. Então, olha, se você tem vontade de ajudar alguém, ajude, porque é um trabalho feito com muito amor, com muito carinho e com muita competência. Combinado? E a gente volta aqui, na nossa conversa com ele, com o Vinícius de Castro, e a gente conversa sobre a nova geração, sobre os espíritos, que estarão habitando aqui o planeta Terra. A gente finalizou o nosso primeiro bloco falando desse processo, quando começou esse processo de reestruturação, de readequação dos espíritos, que a gente falou que é uma proteção na realidade da espiritualidade. Cada aluno na sua sala de aula adequada, de acordo com o seu nível evolutivo, de acordo com o seu nível ali, com o seu processo de evolução, que o processo é contínuo, que a evolução é contínua, a evolução é para sempre. E você estava falando ali no finalzinho do primeiro bloco, Vinícius, que é uma evolução contínua e individual, que Kardec falou, e que às vezes também acontece essa separação coletiva. Não foi isso que você começou a falar e a gente falou, a gente conversa melhor no segundo bloco sobre esse assunto. Isso mesmo, Priscila. Conforme nós vamos evoluindo, nós que sabemos que somos dotados do livre-arbítrio, da oportunidade de fazermos o que achamos conveniente para nós ou não, aproveitarmos ou não o tempo, as oportunidades, alguns acabam evoluindo mais rápido do que outros, aprendendo mais do que outros. A gente constata isso nas escolas públicas e particulares, dos anos letivos, faculdades e tudo mais. Esses que evoluem mais rápido, que se destoam da grande massa, acabam indo para outros planetas mais evoluídos antes, por mérito próprio deles. Outros já ficam mais atrasados, retardatários, que são aqueles que a gente fala assim, é o pessoal do fundão da sala de aula, O pessoal do fundão, como eles não querem progredir, eles vão ficando. Mas a grande massa vai evoluindo. Quando a grande maioria chega num determinado nível evolutivo, o que é mais fácil? Nós mudarmos várias pessoas de escola ou nós simplesmente tirarmos a minoria que ficou para trás e trazermos novos professores. Por quê? Porque para que os alunos aprendam, a escola foi se aprimorando. Claro. Naquela escola primária, de repente, não tinha um laboratório, agora já tem um laboratório. Ah, não tinha uma oficina, agora tem uma oficina. Não tinha materiais poliesportivos, agora já tem. Então já está tudo pronto para continuar um aprendizado ali, mais condizente com aqueles que progrediram mais. A escola se aprimorou, é o que a gente constata no planeta Terra.
materialmente, o planeta Terra está bem evoluído. A tecnologia, hoje, a gente consegue sanear tudo no planeta de uma forma bem mais rápida do que antigamente. Um edifício que costumava demorar anos para ser erguido, hoje se ergue em meses. Há notícias de que até em semanas. Então, o que acontece? Essas pessoas que vão ficando para trás, elas serão removidas para planetas do nível inferior, porque o planeta evoluiu, na verdade, para um planeta do nível que elas estavam, e que, como o planeta evoluiu, elas não guardam mais sintonia com ele. A grande maioria fica ali, e aqueles que adiantaram muito vão para planetas superiores. O que acontece? Esse processo é individual. Isso acontece sempre. Quando é a grande massa que evolui, precisa que outros mecanismos sejam adotados. Não é simplesmente deslocar uma pessoa, vai deslocar várias pessoas? Não. Sim. Só que esses que ficaram para trás, que inicialmente iam sendo afastados um por um, porque eram aqueles perniciosos, aqueles persistentes na maldade, começaram a fazer grande número. Aí, como o número é crescente, eles vão ser deslocados em massa. É o que a gente chama de emigrações coletivas. Mas também tem as imigrações coletivas, mais espíritos bondosos vindo, que seriam os professores. O que acontece também é que os que ficaram, eles são aqueles que já estiveram ali antes, em encarnações anteriores. Então, quem é essa geração de espíritos mais evoluídos que estão compondo a humanidade? Ou, como diria Jesus, né, os mansos herdarão a terra. Quem são esses que vão herdar a terra aprimorada? Tanto aqueles que já evoluíram e que guardaram o padrão vibratório com a terra, como outros que são afastados de outros planetas, porque lá eles não evoluíram tanto quanto a maioria, e virão para cá. Aí a gente começa a perceber aqueles que estão não tanto na vanguarda, um pouco na retaguarda, que encarnam-se crianças com uma inteligência um pouquinho mais desenvolvida, com uma maturidade um pouco mais aprimorada, com um senso de justiça mais afinado. Sim. E quem são esses? Esses, muitas vezes, somos nós reencarnando. Porque o que acontece ao desencarnarmos? Através da desencarnação, nós vamos para o mundo espiritual. E lá a gente faz uma análise. Como foi meu comportamento? Puxa, eu estou sofrendo no mundo espírita porque eu fiz determinados comportamentos que não eram condizentes com a lei divina. Ok. Quando eu reencarno já com isso gravado na mente. Não posso repetir aquele comportamento. E a gente também aprende muitas coisas no mundo espiritual. A gente não evolui propriamente falando. Para evoluir tem que encarnar, né? Como dizem os espíritos superiores. Mas a gente aprende na teoria. Vamos ver se na prática a gente vai agir bem. Então seria uma reflexão que muitos de nós fazemos no mundo espiritual, reencarnamos. Então veja, quando nós encarnamos aqui na atual encarnação, nós não estávamos evoluídos como estamos hoje. Espera-se pelo menos, né? Que nós tenhamos aprendido alguma coisa, tenhamos tolhido alguns pensamentos negativos, podado alguns sentimentos equivocados, ciúme, inveja, ódio, maledicência. A gente vai se aprimorando. Quando a gente desencarna, a gente está melhor. Aí quando a gente reencarna, Melhor a gente ainda. vem melhor ainda. Porque a gente estudou um pouquinho no mundo espiritual, esperemos, né? Com certeza. E é uma grande questão que você falou agora, Vinícius, que eu vou fazer. Porque você falou, a gente estuda no mundo espiritual e de fato a gente só evolui, a prova é no mundo material. E é sempre algo, não sei você aí de casa, mas é sempre algo que me pegou, sabe? É engraçado, a gente é espírito, o mundo espiritual é da onde a gente veio e para onde a gente vai. Somos espíritos, o nosso mundo de fato é o espiritual.
e a gente evolui só no material. Não é um paradoxo? Priscila, quando Kardec recebe a orientação de que ele tinha uma tarefa a cumprir, os espíritos superiores lhe disseram assim: se prepare, porque a sua tarefa é árdua, porque ela irá abalar as estruturas do planeta. Por quê? Porque nós estávamos no auge do materialismo. Agora a gente tem que compreender o que é materialismo. O materialismo não é necessariamente o apego aos bens materiais. Isto é uma consequência. Materialismo é você acreditar que você nasceu na fecundação. Você foi criado na fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Você não existia antes. E que você deixará de existir com a morte orgânica. Ou seja, você só existe na matéria. E Kardec vem para nos lembrar o que Jesus havia dito 19 séculos antes, de que nós somos espíritos. A grande mensagem do Cristo, e que fez com que ele entrasse literalmente para a história, foi, entre aspas, a sua ressurreição, que é o quê? Ele se mostrar como espírito após a crucificação. Se nós tivermos a noção de que somos espíritos, a nossa visão modifica-se. Aí nós passamos a viver assim: eu sou espírito, tá bom. Para que eu estou na Terra? Estou aqui para evoluir. Aí nós começamos a tentar descobrir o que acontece. E nesse o que me acontece, a gente começa a desvendar uma interferência que ocorre entre os encarnados, que somos nós, e os desencarnados. Há uma solidariedade e uma inter-relação entre ambos. A humanidade terrena é composta dos encarnados e dos desencarnados que formam um todo. E esses desencarnados guardam sintonia com os encarnados, na grande maioria. Por que eu friso sempre isso? Porque, vejam, como numa escola, nós precisamos de professores. Os professores não guardam sintonia conosco. Eles são mais evoluídos. Jesus, Madre Teresa, Gandhi e tantas personalidades, tantos vultos que passaram pela Terra para nos estimular a desenvolvermos a moralidade, que é a capacidade de amar, interagir, viver, conviver. Quando nós desencarnamos e encarnamos nesse carreiro que nós vamos percorrendo, nós temos que nos aprimorar. A evolução só ocorre no planeta, como numa escola. Será que você aprendeu a lição? Vamos passar pela prova. Por isso que nós chamamos o planeta Terra de um mundo de provas e expiações. Mas o que é uma expiação? É uma prova feita novamente. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos superiores: qual a finalidade da encarnação, já que nós somos espíritos? Sim. Se nós somos espíritos, para que eu encarno? Aí eles falam: para progredir, para chegares à perfeição. E para chegares à perfeição, vocês têm que passar pela prova da encarnação. E nesta prova, num mundo como o vosso, mundo de provas e expiações, nós temos que lidar com dois fatores: a natureza, e nós constatamos isso agora, né? No momento que estamos passando a pandemia, um vírus, é algo natural e que nos acomete e que faz com que o corpo adoeça e que a gente tenha perturbações, aflições, medos. Se nós nos reconhecermos como espíritos, nós não teremos tanto medo da desencarnação. Por que não teremos tanto medo? Porque quando nós não agimos de acordo com as leis naturais, nós sabemos que colheremos aflições no mundo espiritual, porque somos reprovados. A desencarnação é o momento da avaliação. Fui aprovado, aprendi o que tinha que aprender ou não? Não? Simples. Volta e faz de novo. Isto é expiação segundo a linguagem dos espíritos superiores. E você acha que a gente tem no fundo essa consciência, por isso do medo, Vinícius? Aí entra na diversidade de graus evolutivos da Terra. Pois assim como tem os espíritos superiores, os professores que vêm nos ensinar,
tem os inferiores, os que estão ainda num grau evolutivo baixo, e a grande massa. A grande massa está desenvolvendo essa percepção. Ainda não tem. Por quê? Se deixa seduzir pelos prazeres do mundo material. Para a grande maioria, o que importa é a satisfação das paixões. Os prazeres Dos ainda. prazeres. Por isso que Kardec vai falar lá no capítulo 18 e 19 da Gênese, que a geração nova que vai vir para fazer com que o planeta mude de nível evolutivo, ela tem uma preponderância de respeito pela natureza e um controle sobre as paixões. Porque a paixão não é prejudicial em si mesma, mas quando ela cai para a degradação, aí ela é perniciosa, o excesso. Tudo que é excesso, nós ainda não conseguimos controlar tudo que é ligado, atinente aos prazeres dos gozos terrenos. Estamos nos educando. Quando nós nos educarmos, teremos essa capacidade. Aí a pergunta que você fez, a maioria tem a percepção? Ainda não. Por isso que a tarefa de Kardec era árdua. Porque é fazer com que a gente tome contato com a nossa realidade, que somos espíritos. Mas mesmo aqueles que têm a informação de serem espíritos, não necessariamente vivem como espíritos. É um grande desafio viver como espírito. É um dilema. Por quê? Porque tem esses atrativos. Lá na pergunta 712 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas afinal de contas, por que Deus une prazeres ao gozo dos bens terrenos? Duplo motivo. O primeiro é fazer com que você vá em busca da satisfação. Nisso você sai da inércia. Você vai trabalhar para conseguir algo, você planta para colher, você produz e assim sucessivamente. E segunda finalidade, fazer com que você se controle no excesso. Porque o excesso é pernicioso, é a tentação. Para que você controle a tentação de cair no desregramento. Então a gente volta, né? Olha só, nós estamos... É aprender o equilíbrio. Perfeito, o equilíbrio. Conseguir o equilíbrio. Para um dia nós já não termos mais o mundo material como fim. E apenas como meio. Infelizmente hoje, até mesmo pela mídia e tudo mais, nós somos estimulados a ver a matéria como fim em si. Ah, você tem que trabalhar para comprar a casa. Você não é estimulado a trabalhar para ajudar na sociedade, que é a segunda finalidade da encarnação. A primeira é você se desenvolver. A segunda é você contribuir para o aprimoramento do todo, inclusive do planeta, das pessoas. Veja que interessante, a gente já se vê como espírito? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre. Será que eu me reconheço como espírito? Será que eu consigo ter a noção disso? Se eu tiver esta noção, e é uma resposta fácil de se ter, basta nós nos perguntarmos assim, você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, você tem por quê? Porque você não se vê como espírito. Porque a morte não existe. O que existe é uma passagem. Você se despe da vestimenta física, mas você continua você. Nem mais, nem menos você. A sua lembrança se amplia. Por quê? Você vai ter lembrança de outras encarnações. Por óbvio que não são todos. Porque senão, imagine, uma pessoa que teve uma encarnação anterior ruim, e que ela se envergonha disso. Ela morre de vergonha. A bondade divina impede que ela se lembre disso. Ou então, se você se lembrar que na encarnação anterior à última que você teve, o Vinícius te fez mal, por exemplo. E hoje você está começando a gostar do Vinícius, achando ele uma pessoa legal, dá para aturar esse rapaz. Aí você para e pensa, mas na encarnação anterior, ele é tribo. Aí você para e fala, vale a pena eu me lembrar disto ou não? Os espíritos superiores sabem se vale a pena. Eles bloqueiam esse acesso. Assim como Deus
bloqueia o acesso das lembranças passadas através da encarnação. Por que nós não nos lembramos das encarnações anteriores? Seja como encarnados, seja como desencarnados, para o nosso bem. E isso tudo, lembrando, para que a gente progrida, para que a gente se desenvolva em inteligência, em bondade, amorosidade, fraternidade, solidariedade, em tantas qualidades que são inumeráveis, né? Enquanto nós não conseguirmos isso, nós estaremos submetidos a reencarnações em mundos de provas e expiações. Quando já conseguirmos isso, nós iremos para um mundo melhor. Se a Terra, como está acontecendo, passar para um nível melhor e nós não conseguimos desenvolver isso, nós seremos afastados. Ok, conseguimos, estamos nos desenvolvendo, eu já tenho, como dizem os espíritos superiores, uma propensão ao bem. Se eu tenho uma propensão ao bem, eu ficarei aqui. Se eu ainda sou renitente e insisto na maldade, eu irei para um outro planeta, para o meu bem. Assim como a obliteração da lembrança de vidas passadas. Ótimo, Vinícius de Castro aqui no Esferas da Vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais programa para vocês. Das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Vinícius de Castro sobre a nova geração. Quem será? Quem são os espíritos que ficarão aqui no planeta Terra? E a nossa pergunta deste último bloco agora, que a gente fala aqui com o Vinícius. Vinícius, a gente está passando pela pandemia, pela Covid-19, ano de 2020, primeiro programa de 2021, não tem como a gente não falar do coronavírus. E como você falou, né, que Kardec deu o exemplo, né, que tem a parte também coletiva, né, que tem essa questão da readequação dos espíritos, que tem essa readequação coletiva, você acredita que a Covid-19 é um instrumento de readequação coletiva? Olha, Priscila, esta é uma pergunta difícil de se responder. Porque há pessoas dizendo que sim, que é um instrumento utilizado para proporcionar a desencarnação de muitas pessoas e que essas pessoas talvez sejam realocadas em outros planetas ou então que elas vão ao mundo espiritual para fazer um reajuste e voltar. Mas eu confesso que eu não me sinto muito capacitado para responder isso, porque eu vou me valer de uma frase de Emmanuel. Ele, falando sobre o mundo redimido, ele diz assim, ó: a nós, simples soldados, não sabemos quais são os planos do general. O que nós sabemos é que o mundo está se regenerando, está se redimindo. Qual a finalidade efetiva da Covid? Eu não sei te responder, mas uma coisa é certa: nós todos somos espíritos e como Deus é Pai bondoso, com certeza a finalidade desta pandemia é muito importante. Se nós estudarmos sobre a regeneração da humanidade nas obras de Kardec, e dos espíritos superiores, né? Pois ele não redigiu sozinho, né? Nós verificaremos que também a matéria evolui. Também a matéria passa por processos. Os nossos corpos espirituais, o corpo da glória, como diria Paulo de Tarso, ele vai se purificando com a evolução moral do espírito. Por isso que quem vê os espíritos sabe disso. Há espíritos que são mais escuros, outros que brilham. E por que disto? Porque essa diversidade da composição, da estrutura, da essência do corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, é o grau evolutivo. Agora imagine, se o mundo está evoluindo, nós podemos fazer algumas suposições, né?
Se o mundo está evoluindo, se nós estamos nos desenvolvendo moralmente e se estão encarnando espíritos mais desenvolvidos no aspecto moral, da bondade, da propensão ao bem, será que ocorrerá uma mudança também na estrutura orgânica dos encarnados? Talvez não perceptível a olho nu, mas para os cientistas talvez haja alguma diferença. Nós não podemos fazer nenhuma afirmação, mas o que nós sabemos é que os nossos corpos de hoje são diferentes dos hotentotes, dos primatas, dos primitivos, dos homens das cavernas. Houve uma alteração estrutural, molecular e tudo mais. Considerando isso, será que a Covid teve uma finalidade específica? Nada ocorre por acaso, nós sabemos que não existe o acaso. A finalidade é apenas proporcionar a desencarnação ou uma mutação na estrutura orgânica dos encarnados? Não sabemos. Só o tempo responderá a isto. O que é certo é que tudo evolui na natureza. Tudo, inclusive a densidade da matéria. O planeta evoluindo, a densidade dos nossos corpos vai ser alterada. E isso os cientistas percebem nitidamente. Vai acontecer através da Covid? Eu não sou a pessoa capacitada para te responder isso. Mas, por certo, nós já percebemos através dos médiuns que a gente confia, por exemplo, de Valdo Pereira Franco, de que muitos espíritos mais evoluídos do que nós, mas repito, não são espíritos eminentemente superiores. Não é que vai encarnar só Chico Xavier no planeta. Não, vão encarnar espíritos propensos à prática do bem e que já lutam contra suas más tendências, seus maus pendores, suas más inclinações. Isso nós sabemos. E se são espíritos que assim procedem, o seu perispírito é diferenciado. Por isso que eles conseguem perceber que esses que estão encarnando já são mais evoluídos. Eles já têm uma facilidade intelectual melhor, uma questão de justiça mais aprimorada. Mas será que a Covid é um instrumento? Eu, pessoalmente, acho que sim, mas não posso afirmar, né? Seria muita prepotência minha. Pois um simples soldado, nem soldado acho que eu sou, né? Um auxiliar de soldado, então não dá para dizer isso. Mas com certeza, como Jesus está administrando tudo, à toa não é. Não é por acaso. Se Deus permitiu, de repente foi uma invenção humana, né? Um equívoco humano, assim como as guerras. Mas se foi uma imprevidência humana, fruto de uma arrogância humana, da maldade humana, o certo é que uma finalidade útil terá. Pois nada passa sem uma utilidade. Eles aproveitam tudo. Os espíritos superiores tudo tiram de profícuo das situações. E nós aprenderemos muito com isso. Aprenderemos a nos educar, a nos preocuparmos com o próximo, a respeitarmos regras comportamentais e convívio social. Muitos estão aprendendo a valorizar a família. Muitos estão mudando a forma de pensar. Então a Covid, creio eu que com certeza vai proporcionar algo muito útil para a humanidade. Com certeza, ela trouxe muitos questionamentos, né? A gente já conversou muito aqui sobre a Covid, a gente conversou semana passada com o Dr. Aldenis, a gente refletiu bastante, silenciosamente a Covid trouxe muitas questões, muitas reflexões e principalmente essa volta para a família, para o respeito, para a solidariedade e para a questão coletiva, né? Principalmente. A gente está aqui finalizando o nosso programa, Vinícius. Queria agradecê-lo por estar aqui conosco na primeira semana de 2021. A gente começa muito bem o nosso ano aqui no Esferas da Vida. Muito obrigada pela sua participação.
Foi muito bom tê-lo conosco, uma alegria, uma satisfação. Eu que agradeço, Priscila. Eu agradeço a todos que acompanham esse programa, que a sua audiência aumente cada vez mais, pois quanto mais audiência você tiver, com certeza é sinal de que mais pessoas estão se preocupando com o bem. Quanto mais esses programas que propagam o bem, o amor, a fraternidade se expandirem, é sinal de que realmente Kardec estava certo na evolução do planeta. Meu muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos vocês, nossos telespectadores. Que nosso ano comece muito bem, com muita saúde, com muito amor e muita paz. A gente se vê todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.